Bênçãos, alma querida, alma bendita, vamos às previsões especiais. Eu tô aqui com o tarô, ó, tarô de Rider-Waite, com o oráculo Caminho de Vênus, com o tarô dos anjos, enfim. E vamos aqui às previsões para você. Lembre-se, para isso, também da nossa corrente de orações. Então deixa o seu amém aí, vamos continuar participando, tá? Que você fortaleça cada vez mais o teu espiritual para que a gente possa cada vez mais nos aproximar da bênção, né, dos milagres de Deus. E vamos aqui às previsões. Então vamos lá, olha, o que diz respeito a esse tarô aqui da energia geral, você já sabe, é do mesmo jeito de segunda a sexta, tá? Então é só você escolher, tem carta das nuvens e tem carta da árvore. Você escolhe qual é do teu interesse e me fala. Aliás, me fala. Guarda para você ver a resposta no final do vídeo, tá bom? E vamos então aqui às previsões signo a signo. Então vamos lá. Lembrando que esta previsão ela é diferente. Eu falo sobre saúde, amizade, família, trabalho, amor e conselho especial pro amor, tá bom? Mas então vamos lá. Áries. Área da saúde, Áries. Carta 6 de copas. 6 de copas pede um pouco de atenção, viu? Fala assim que você não está com a sua saúde plena como um dia já esteve. E que é preciso de você fortalecer mais o teu corpo, tá? Você já teve dias melhores, vamos dizer assim, né? Deixa eu só ajeitar aqui para ficar tudo retinho. Enfim, área aqui profissional não, área das amizades. Essa carta As de Espadas é uma carta boa. É uma carta que fala de mensagens, de comunicação, um bom momento para entrar em contato, receber contatos, entendeu? Então, indica muito a conversa fluindo, né? O vai e vem das informações aí entre vocês, o bate-papo. Área familiar 6 de paus. 6 de paus é uma carta que fala também de familiar entrando em contato, tá? Se às vezes você está esperando alguém entrar em contato, se aproximar ou enviar alguma mensagem, algum comunicado, essa carta simboliza muito isso. Então também é uma carta de boa interação, viu? De bom contato, de boa sintonia. Olha, área que profissional, a carta da torre. A torre já é uma carta que fala mais de situações que podem não dar certo dentro do ambiente profissional. É um dia que você não pode esperar muito, né? É um dia que a maré tende um pouco a trabalhar contra os seus planos. Mas é saber lidar, ajustar as velas aí do barco para lidar um pouquinho com a tempestade, né? E chamar Jesus para entrar dentro do teu barco, não é verdade? Ou seja, te ajudar nas situações aí, porque só por Deus. Se você vai passar por entrevista, também cuidado, essa carta fala muito de situações difíceis, né? Então, mais desfavorece do que favorece, mas lembre-se que você tem um Deus que tudo pode, né? E se você está à procura de vaga, não é das cartas que mais favorecem. Então, tenha paciência, confiança, fé em Deus. Área amorosa, essa é a carta da roda da fortuna. A roda da fortuna fala dos altos e baixos, da inconstância, né? Dentro do ambiente amoroso, um pouco de atenção, porque você vai sentir essa instabilidade, não dá para deixar as coisas muito fixas, muito ajeitadas, cada coisa no seu lugar, né? Então tem um pouco essa noção. Evite fazer muitos planejamentos, porque como é uma energia de altos e baixos, dificulta você planejar muito as coisas e conseguir aplicar elas certinhas dentro do ambiente amoroso, tá bom? O que é isso? Às vezes marcar compromissos, coisas que são muito datadas e colocadas ali em horários, tenha menos esse comportamento, entendeu? Se você está conhecendo alguém, a mesma coisa, saiba assim que você pode sentir que às vezes dá um passo para frente, um passo para trás, porque é uma situação mesmo fora de controle, pelo menos no momento. Se você não tem alguém também, a situação, essa carta às vezes ela até pode favorecer alguém vindo, mas indo embora também, porque fala que
a situação não se estabiliza muito, tá? Olha, como conselho especial aqui para você, grandes colheitas. Grandes colheitas fala assim que é hora de você colher os frutos, né, do que você vem plantando e saber aproveitar, mesmo que às vezes não é bem do jeito que você gostaria que fosse no campo do amor, né? Mas entender que a energia está mudando ali e entender que a energia de vai e vem, altos e baixos, né? Mas no meio dessa história você tem que saber aproveitar o que tem de bom, o que surge de bom para você, né? Porque entre altos e baixos tem os períodos de alta, né? Ou seja, os períodos mais favoráveis para lidar aí com a pessoa amada e situações amorosas, tá bom? Bom, estas são as previsões para você, que Deus te abençoe. Sua cor, eu vou te indicar. Você pode usar o vermelho bem clarinho e recitar 5 vezes o versículo da corrente, ok? Lembre-se do baralho dos anjos no final do vídeo, que Deus te abençoe. Amém? Touro, vamos lá, Touro. Área da saúde, 6 de espadas. Essa é uma carta que pede atenção, tá? Ela fala de instabilidade na saúde. Você pode sentir, porque às vezes você se sente um pouco melhor, depois parece que o teu corpo está estranho, né? É uma carta que simboliza um pouco isso, então tenha atenção. Pode simbolizar até um pouco de tensão física ou mental, tá? Área aqui das amizades, o pendurado ou enforcado, alguns dizem, né? Essa carta representa que a situação está um pouco presa. Toma um pouco de cuidado, porque muitas vezes quando sai essa carta, simboliza que você está tendo que se sacrificar em questões de amizade. Às vezes faz as coisas mais por obrigação do que por gosto, às vezes está levando alguma amizade ali que você sente que a corda pesa mais pro teu lado do que pro lado da pessoa, né? Às vezes a pessoa te cobra, te suga, então tenha esse entendimento e saiba discernir o joio do trigo, né? Olha, área da família, saiu Pajem de Paus. O Pajem de Paus é uma carta de boa disposição, né? Diz assim que você tem ânimo, você tem disposição para lidar com os assuntos aí familiares. E é uma carta até de certo entusiasmo, certa alegria, né? Então diz que é um bom momento aí para se entusiasmar, para se alegrar mais, para fazer mais as coisas em família, porque traz esse movimento a teu favor. Bom, área profissional, essa carta 3 de copas, carta boa, é a carta das reuniões, dos encontros e até das festividades, né? No sentido assim, festividade não que necessariamente vai ter uma festa, mas no sentido assim de comemorar vitórias, comemorar situações positivas que você consegue desenvolver dentro do ambiente profissional. Isso está favorável. E essa carta ela fala muito de trabalho em grupo. Ela favorece o trabalho em grupo. Então aproveita e põe em pauta aí, porque o dia anda mais assim. Se você vai passar por entrevista, também bom clima, mas veja se o horóscopo mensal marca a contratação, ok? E se você está à procura de vaga, essa carta representa oportunidade, sim. Aproveita, corre atrás que você vai encontrar para se candidatar, ok? Área amorosa, papisa, ou suma sacerdotisa, quer dizer. Bom, se você já está se relacionando ou está conhecendo alguém, essa carta fala muito que a situação tende a ficar mais no mistério e velada. Não é um dia que tende a não ter muita comunicação, ou mesmo se a comunicação ocorrer, ela fica um pouco fechada, né? Não é um clima muito acolhedor, de muitas coisas acontecerem. Então você tem que ter essa paciência. Às vezes você pode até sentir ali que tem um mistério no ar. Às vezes você não entende a pessoa, às vezes você que está guardando alguma coisa da pessoa, né, para a pessoa não saber, enfim, mas existe um pouco essa dificuldade de um decifrar o outro, né? Se você não tem alguém, também é uma carta mais fechada, não simboliza grandes acontecimentos, então, mas normalmente é você que traz essa postura quando sai essa carta, entendeu? Então é você que tem que rever aí essa situação. Conselho especial, olha só, quanto melhor você se sentir, melhor a sua vida ficará. Esse é o conselho no campo amoroso, ou seja, não se preocupe tanto com o exterior, mas muito mais com o seu interior. Melhore mais a sua qualidade de vida emocional, né? A sua qualidade de vida interior. Então essa carta está falando para antes você cuidar do teu coração, antes de você querer se entregar e se doar muito para alguém,
entendeu? Cuide para se sentir bem. É isso que essa carta tá pedindo, que a partir daí as coisas andarão melhor para tua vida, ok? Bom, sua cor eu vou te indicar o rosa, pode recitar o rosa bem clarinho, viu? Pode recitar 3 vezes o versículo da corrente, que Deus te abençoe. Amém? Lembre-se aqui do baralho da energia geral final do vídeo. Gêmeos, o Gêmeos, área da saúde, o diabo. Então, o diabo, fique tranquila. E fique tranquilo, né? O diabo ele só simboliza aqui tomar cuidado com os comportamentos viciosos, tá? E o vício ele pode ser de diversas formas. Pode ser na comida, comer coisas que não pode, mas às vezes você tá com aquele costume. Dormir pouco, pode ser às vezes também ingerir coisas prejudiciais ao organismo, enfim. Só tenha atenção com a forma como você cuida, entendeu? Porque para mim ela sempre alerta nesse sentido. Área aqui profissional, carta 8 de espadas. Perdão, profissional não, área das amizades, né? Olha, a carta 8 de espadas diz que alguma coisa te incomoda ali, você não se sente bem para lidar muito com as amizades neste final de semana, né? É provável ali que por algum motivo você queira mais se distanciar do que propriamente estar muito no meio de amizades, né? Área familiar, sai Pajem de Copas, carta boa, é uma carta de alegria, uma carta de entusiasmo, é uma carta até de uma certa pureza e leveza, né? Diz assim que você tem mais ânimo para lidar com os assuntos em família, tem o coração mais aberto para lidar com as pessoas e automaticamente isso já faz com que você se dê melhor com as pessoas, tá bom? Olha, aqui para você, área profissional, ó, carta 4 de ouros. Essa é uma carta boa de rotina, viu? De trabalho, aquele trabalho mais rotineiro, mais regrado. Diz que tá um bom momento aí para você manter as coisas em ordem e organização. Se você vai passar por entrevista, é uma carta que traz também bom impacto, né? Mas veja se o horóscopo mensal marca contratação. E se você está à procura de vaga, olha, essa carta pode simbolizar para mim, sim, vaga, entendeu? Então procura aí que você pode encontrar para se candidatar. Área amorosa, As de Paus. Eu apelido essa carta de foguinho, né? Porque é uma carta que fala assim de desejos que acendem dentro de você e que você pode aí esquentar um pouco mais essa relação. Só que para mim, essa carta ela fala de desejos que ainda estão nascendo. Então é o seguinte, se o signo da pessoa estiver muito ruim na área do amor, a pessoa vai cortar o teu barato, né? Ou seja, você até tem vontade, mas do mesmo jeito que a vontade veio, a vontade vai embora também. É uma coisa ainda que precisava de ser cuidada e nutrida, né? Enfim. Então, depende muito da outra pessoa. Porque você tá no clima, mas se a pessoa der um deslizinho, cortou o barato, cortou o clima, entendeu? Se você tá conhecendo alguém a mesma coisa, sem tirar nem pôr, e se você não tem alguém, olha, essa carta diz que você tem vontade de conhecer novas pessoas, mas ainda é uma coisa inicial. É provável que ainda você tenha que amadurecer mais essa vontade para criar coragem e partir pro ataque, tá bom? Bom, carta conselho para você, ó. Decida o que realmente você quer. Olha só, a carta bateu em cima do que eu falei aqui com essa outra carta. Ou seja, vontade você tem, mas a iniciativa ela deixa um pouquinho a desejar, você ainda tem que lapidar ela dentro de você, né? Então essa carta está aconselhando o que realmente você quer, né? Você tem desejo, você tem vontade, mas precisa ter execução também, né? Para conseguir construir um caminho para aquilo que você quer. Então essa carta fala muito que está na hora de você se decidir, de você entender que você também pode tomar iniciativa aí nos assuntos do amor, né? E não esperar só pela outra pessoa. Bom, sua cor eu vou te indicar. Vinho, pode recitar 3 vezes o versículo da corrente. Lembre-se aqui da energia geral ao final do vídeo, ok? Câncer, chegamos a ti, Câncer. Vamos lá, área da saúde, sai a carta da justiça. A justiça ela fala muito assim, que se você andar na linha, cuidar certinho, ela vai bem, tá? Sua saúde vai bem.
É só se você cometer excessos que o teu corpo não vai maneirar a barra para você, entendeu? Área aqui das amizades, a carta da lua, cuidado, essa é uma carta muitas vezes de falsidade ou de coisas que você não está percebendo, entendeu? Porque a lua representa a escuridão, quando a gente não enxerga as coisas. Então, cuidado com situações que você não está conseguindo perceber. Cuidado se você for fazer coisas neste final de semana com amizades, porque essa carta ela pode simbolizar falsidade ou coisas sendo guardadas, né, sendo escondidas de você. Então, presta atenção. Área familiar, a carta da morte, death, né? Então, essa carta ela representa muito essa carta ela representa muito normalmente a falta de conexão, né? A falta de conversa, alguém tende a se distanciar ou a parar de conversar com você neste final de semana, né? Não é garantia que vai parar de conversar com você para sempre ou por muito tempo, porque como é uma previsão de curto período, só fala do curto período, ok? Mas ela traz essa energia assim de falta de conexão, de você se sentindo que alguém se desconecta de você, que alguém se distancia de você na família, entendeu? Bom, área profissional, essa é a carta do imperador. O imperador é uma carta boa, também é uma carta de tanto de organização quanto de comando. Então, um bom momento aí, principalmente se você comanda as coisas, você sente mais facilidade de organizar o pessoal, gerir, gestar o pessoal, né? Então aproveita para você administrar e ver a situação se desenrolando em ordem, tá? Se você vai passar por entrevista, essa carta traz benefício, no sentido de se dar bem com a pessoa na entrevista, mas veja se o horóscopo mensal marca contratações. Se você está à procura de vaga, essa carta, para mim, ela ainda representa, ela até pode representar você tendo facilidade de se aproximar de um homem importante, mas muito mais que isso ainda não, ok? Área amorosa, a carta do Cavaleiro de Copas, é uma carta que simboliza a facilidade aí. Essa carta, quando ela sai, ela simboliza muito você abrindo o seu coração ou você procurando agradar a pessoa, né? Então essa carta representa muito isso. E aproveita porque é o momento que você tem essa energia mais amorosa, né? E você consegue trazer um ar mais leve, mais descontraído para dentro desse relacionamento. Se você está conhecendo alguém, a mesma coisa. Se você não tem alguém, essa carta diz que você tem essa predisposição às paqueras, né? Você pode se sentir com vontade de paquerar. E se abra, não há o que impeça, né? Apesar que essa carta ela não necessariamente fala de bons resultados, mas diz que você está nessa vibe, não custa tentar, né? Bom, olha, carta conselho, você atrai a vida dos seus sonhos. Olha que bom, né? Então, ou seja, vibre coisas boas, emane coisas boas, porque essa carta está falando da lei da atração. Então, aquilo que você emana, você atrai, né? Emane positividade, emane bons sentimentos, seja uma pessoa correta para receber isso de volta dentro do campo do amor, né? A maioria das pessoas que eu vejo que fazem coisas erradas dentro do relacionamento, muitas vezes cedo ou tarde elas começam a sofrer no campo do amor, né? A casa cai. Uma hora a casa cai. Enfim. E essa carta representa muito isso, um momento bom aí para você conseguir atrair aquilo que você quer, mas emanando boas energias. Então vibre coisas boas para que você possa sentir a vida se abrindo para você no campo do amor, tá bom? Bom, então vamos lá. Sua cor, olha, é o vermelho escuro. Pode recitar aí 5 vezes o versículo da corrente. Lembre-se da energia geral final do vídeo, ok? Leão, vamos lá, Leão. Área da saúde, 2 de paus. 2 de paus fala de facilidade aí de manter uma certa regra, né? Vamos dizer assim, se organizar com respeito à tua própria saúde. É uma ótima carta para fazer dieta e coisas assim, entendeu? Área
das amizades, a carta As de Ouros. As de Ouros fala muito de, vamos dizer assim, de atividades, né? Possivelmente atividades que você vai fazer aí com amizades, né? Porque essa carta representa muito acontecimentos dentro do âmbito das amizades, né? Não é um dia parado, não é um final de semana parado em termos de amizades, né? Normalmente pode simbolizar encontros ou, enfim, atividades que você faz com amizades, né? Área familiar, essa é a carta 9 de espadas. Essa é a carta, muitas vezes, da culpa, né? Às vezes dos traumas, dos ressentimentos, né? Das preocupações com respeito às circunstâncias familiares. Então é preciso preservar o equilíbrio mental aí para lidar com as situações e saber se perdoar, porque essa carta fala muito de dificuldade de se perdoar, né? Sobre alguma situação. Área aqui profissional, sai a carta do mundo. A carta do mundo representa muito o equilíbrio, a realização, a conclusão de projetos, né? Então, bom momento para você concluir projetos, para você bater meta, para você manter as coisas em harmonia. Essa carta fala muito disso. Se você vai passar por entrevista, também é uma carta que fala de bom clima na entrevista, mas veja se o horóscopo mensal marca a contratação, ok? E se você está à procura de vaga, essa carta também ela traz favorecimento. Normalmente quando ela sai, ela simboliza mais de uma vaga para você se candidatar aí, de oportunidade para você, tá bom? Área amorosa, sai a carta do carro. O carro representa o avanço, o progresso, né, a aproximação. Então representa que você consegue lidar melhor com a pessoa, você consegue sentir que as coisas estão fluindo, melhorando, progredindo, indo para frente, né? Como a gente fala. Então é uma carta boa. Aproveita para estar mais presente na vida da pessoa, ter mais contato com a pessoa, porque essa é uma carta de muito contato. Se você... E um contato assim positivo, mesmo se houver algum problema, é como eu disse, vocês seguem em frente, entendeu? Ou seja, os problemas ficam para trás. Se você está conhecendo alguém a mesma coisa, essa é uma carta que traz muito poder de conquista, né? De persuasão, então aproveita para encantar mais dentro dessa conquista. E se você está à procura de relacionamento, também pode buscar se aproximar, porque essa carta fala assim de você com facilidade em se aproximar de alguém. Basta aí você se dispor a isso, tá bom? Bom, olha, carta especial aqui para você. Só não se esquece que a sua cor, olha, a sua cor eu vou te indicar azul escuro. Pode recitar 3 vezes o versículo da corrente, tá? E aqui carta especial, conselho especial é a carta do equilíbrio. Eu dou e recebo. Bom, essa carta fala muito assim para você se manter em equilíbrio, tá? Porque você dentro da vida amorosa, você hoje é o exemplo. Então, o que você dá, você recebe, entendeu? É nesse sentido. Então, faça por merecer dentro do relacionamento que as coisas vão fluir a teu favor, ok? À medida do teu esforço, à medida do teu merecimento. Bom, estas são as previsões. Lembre-se aqui do baralho dos anjos no final do vídeo. Que Deus te abençoe. Amém? Então, Virgem, olha, vamos lá. Área da saúde. Carta do Pajem de Ouros. Pajem de Ouros representa aí para você uma certa renovação, uma certa energia de disposição, sim, mas continue cuidando, porque é algo crescente, né? Que vai crescendo. Área aqui das amizades, 8 de paus. 8 de paus é uma carta que eu apelido muito ela de carta fora do controle, né? Essa carta fala assim que as coisas não estão muito no teu controle. Cuidado se você vai fazer alguma coisa programada com amizades, porque as coisas tendem a sair fora do controle. Mas, normalmente, é mais no sentido positivo que essa carta simboliza, né? Então, normalmente quando ela sai, são situações inesperadas que ocorrem dentro das amizades aí, mas que tendem a serem positivas, né? Então,
saiba lidar com isso. Mas essa carta fala de surpresas positivas para mim, ok? Área da família, 8 de ouros. Diz assim que há muito que ser construído dentro da vida familiar. Essa carta representa muito que tem algo aí que você ainda está começando a construir. Às vezes a confiança de alguém, às vezes tentar se aproximar de alguém. Você está engatinhando ali, você tem que continuar persistindo porque você está caminhando para frente, tá bom? Então isso é o que importa. Área profissional, sai a carta 5 de bastões. É uma carta que fala de conflito, de falta de convergência, de dificuldades de acertar as coisas com alguém. Então é preciso que você fique um pouco mais no teu canto, evite trabalhos em grupo. Essa carta desfavorece totalmente. Trabalhos em grupo diz que tende a haver falta de sintonia entre vocês. E se você vai passar por entrevista, cuidado, porque é uma carta de divergência, então tende a divergir, né? Ore bastante para que Deus faça um milagre, mas essa é a tendência. Se você está à procura de vaga, essa carta representa também ainda dificuldade de receber acolhimento, né? Olha, área amorosa, essa é a carta 3 de espadas. 3 de espadas representa muito. Você pode até ver que são 3 espadas enfiadas em um coração, né? Representa o quê? Uma certa decepção, né? Muitas vezes essa carta fala de traição, mas não necessariamente a pessoa amada te traindo. Normalmente essa carta fala de uma terceira pessoa tentando envenenar você contra a pessoa amada, entendeu? Às vezes com fofocas, intrigas ou mal olhado. Então tenha discernimento e saiba blindar mais o seu relacionamento por meio da boa fé, da boa espiritualidade, para que você possa aí ter o escudo de Deus a seu favor. Amém? Se você está conhecendo alguém também, pode ser que alguém esteja aí tentando afastar vocês ou impedir que as coisas entre vocês ocorram, né? E se você não tem alguém, também cuidado com pessoas que podem obstruir os teus caminhos, dificultar aí a tua vida amorosa fluir. Às vezes pode até simbolizar uma amizade que só te dá conselhos ruins, às vezes com más intenções mesmo. Bom, sua cor. Sua cor é o branco, pode recitar 18 vezes o versículo da corrente. Olha, agora aqui, conselho, transbordar, sua taça será cheia. Então essa carta fala aqui, não ligue para situações difíceis, né? Porque a sua taça vai transbordar. Ela ainda não está, mas ela será cheia, né? E lembre-se sempre que se alguém quer prejudicar você, é porque a sua luz está incomodando. Então, ou seja, você atrai inveja. Ninguém inveja gente que já está acabada, já está derrotada, né? Desse povo a gente tem até dó e não inveja, né? Enfim, então, observe essa situação, saiba valorizar aquilo que você tem, aquilo que você está conquistando e saiba lidar com esses empecilhos que são só indicativos de que você está caminhando por um bom caminho, né? E tendo aí resultados, enfim. Bom, estas são as previsões para você. Lembre-se da energia geral ao final do vídeo. Desejo que Deus te abençoe imensamente. Até a próxima. Libra, vamos lá. Área da saúde, 2 de espadas. Olha, 2 de espadas, um pouco de atenção, porque sempre representa situações no teu corpo que você não está percebendo, né? Então, assim, cuidado, às vezes você não está dando a devida atenção a alguma situação do teu corpo, né? E aqui diz que você precisa abrir mais os teus olhos. Essa carta muitas vezes fala a necessidade de você fazer exames ou de você rever seus hábitos, seus comportamentos, ok? Então, área aqui para você das amizades, o Pajem de Espadas. Essa carta representa muito. Essa é a carta da falsidade, viu? Nas amizades, então cuidado aí, porque pode haver alguém duas caras dentro das suas amizades. Tem esse discernimento, ok? Área aqui familiar. Carta da Rainha de Paus. Olha, a Rainha de Paus é uma carta boa, viu? Pode falar aí da família, de alguma mulher da família batalhadora, que ajuda nas coisas, né?
que te dá uma certa força, que a minha intuição tá falando isso, que te dá uma certa força, serve como um certo amparo para você, né? Enfim, então essa carta fala dessa pessoa mais presente ali na tua vida, sendo mais necessária para o teu momento, ok? Bom, área profissional, essa é a carta 5 de copas. Então essa carta ela fala da decepção, né? Você pode se sentir uma pessoa decepcionada, às vezes com alguém, ou às vezes com os resultados que você tem atingido dentro do campo profissional. Em todos os casos é preciso que você tenha confiança, fé em Deus para conseguir passar por essa situação. Ok? Aqui se pede muito que você tenha paciência, que você tenha... tente trazer paz de espírito para lidar com a situação, mesmo que a situação ainda não te agrade muito, ok? Bom, se você vai passar por entrevista, essa carta representa muito também cuidado, você pode se decepcionar com alguma coisa, e aí vai de você se você quer persistir aí e batalhar nessa entrevista, entendeu? Se você está à procura de vaga, também essa carta pede aí para que você erga a cabeça, porque você tende a ter um certo desânimo, a ter dificuldade de conseguir batalhar pelas coisas profissionais por conta dos fracassos e das coisas que você perdeu, ok? Área que amorosa, essa é a carta 2 de ouros. Essa é a carta do equilibrista. Você pode ver que eu tenho até desenhado um homem como se ele estivesse fazendo malabarismo, né? Porque é a situação de você manter o equilíbrio. Para mim essa carta é a carta do morno, a carta dos 50%, tá? 50% bom, tá 50% mais ou menos, então você tem que ficar ali equilibrando as coisas para conseguir tocar o teu dia, né? Mas não é uma carta de grandes acontecimentos, é você tentando equilibrar a situação. Se você está conhecendo alguém a mesma coisa, se não tem alguém, também não é uma carta de muitas novidades, né? Fala assim que você tem que saber lidar com aquilo que você tem no momento. Bom, sua cor. Sua cor pode usar o dourado e recitar 8 vezes o versículo da corrente, ok? Conselho especial para você. Se renda à vontade divina, descanse. Ou seja, isso no campo do amor, ou seja, saiba entender que não é um tempo de grandes conquistas, né? Que você tem ali que se equilibrar. Esse é o momento seu dentro do campo do amor. Então essa carta pede isso, saber o que Deus está te proporcionando isso. E que é hora de você descansar no sentido de não tentar coisas novas, entendeu? De saber ali o tempo de parar, o tempo de esperar, ok? Bom, estas são as previsões para você. Que Deus te abençoe. Lembre-se aqui da energia geral no final do vídeo, ok? Escorpião, vamos lá. Área da saúde, rainha de ouros. Assim, não é uma carta ruim. Só presta atenção com o excesso de afazeres e de ocupações que você tem. Mas a tua energia tende a crescer. Área aqui das amizades, 9 de copas. Momento bom de aproveitar as amizades, principalmente aquelas que já são próximas, já são mais apegadas a ti. Essa carta traz essa energia de você ter bons momentos, de você desfrutar aquilo que você plantou dentro do âmbito das amizades, né? Área aqui da família, essa é a carta 7 de copas. Então, a carta 7 de copas fala muito das ilusões. Cuidado para não se enganar com pessoas e situações, tá? Às vezes não conseguir enxergar a realidade da questão porque não está querendo, ou porque às vezes espera mais do que realmente as pessoas ou as situações podem te oferecer. Então tem esse discernimento e saber equilibrar. Veja o horóscopo mensal, porque às vezes eu toco lá em assuntos de família, e às vezes você pode abrir os olhos com alguma situação, tá? Área aqui profissional, essa é a carta do Sol, uma das melhores cartas do baralho, que fala de realização, de vitória, de clareza sobre aquilo que você precisa fazer. Então é uma carta boa no sentido muito de pôr as suas coisas em prática, atingir seus objetivos, prosseguir com os teus planejamentos, tá bom? Essa carta traz positividade para que as coisas estejam ao teu favor. Se você vai passar por entrevista, é uma carta também que fala muito de bom desempenho, mas veja seu horóscopo mensal, marca contratação. E se você está à procura de vaga, essa carta fala assim de você encontrando alguma oportunidade para você ter aí
iniciativa para se candidatar, oportunidade para se candidatar a alguma vaga, entendeu? Bom, área aqui amorosa. Então, área amorosa, 10 de paus. 10 de paus fala de vitória vinda de muito esforço. Então, assim, olha, tem dificuldade nessa relação, mas diz que se você levantar aí o teu espírito de guerreira, de guerreiro, que você supera dificuldades dentro do relacionamento, tá? Fala assim, para você batalhar, não desanimar por aquilo que você acredita, porque a vitória lhe será dada, mas com muito esforço, entendeu? Então tem que persistir, tem que batalhar, continuar batalhando aí no campo do amor. Se você está conhecendo alguém, também diz que é uma prova conquistar essa pessoa, né? Mas que é uma prova que dá para ter bom resultado se você continuar persistindo aí nos teus objetivos. E se você não tem alguém, essa carta até traz favorecimento, mas como fala que tem que se esforçar muito para atingir algum bom resultado, eu prefiro te aconselhar a deixar para depois, deixar para outro dia, né? Porque já é difícil a carta estando boa, a carta estando desse jeito, vira uma maravilha, né? Então, enfim, sua cor, vou te indicar hoje, você pode aí usar o castanho claro e pode recitar 8 vezes versículo da corrente. Olha, carta especial aqui, conselho especial, diz assim: siga o seu destino, o caminho de Vênus. Vênus é o planeta que representa o amor. O caminho de Vênus, o caminho do amor, a gente pode traduzir, né? Siga o seu destino, ou seja, siga aquilo que, vamos dizer assim, está escrito, que é aquilo que eu acabei de falar aqui na previsão, ou seja, se esforce, mantenha os seus objetivos em mente, que você vai chegar até a vitória, você vai ter bons resultados, mas é preciso de você não desistir, você precisa persistir, ok? Então essa carta representa muito isso. Enfim, bom, lembre-se aqui do baralho da energia geral no final do vídeo, que Deus te abençoe. Amém? Então, Sagitário, vamos lá. Área da saúde. Área da saúde, sai a carta do Cavaleiro de Paus. Cavaleiro de Paus representa muito bom ânimo. Eu apelido essa carta de carta do esportista. Então, ou seja, você tem um pique, ainda mais se você malha, se você faz algum esporte, é aquele dia que você tá com a bateria carregada para dar o teu melhor, tá bom? E regeneração para quem precisa. Área das amizades, 3 de paus. Essa não é uma carta ruim, é uma carta assim até de, vamos dizer assim, momento de despertar novas coisas dentro das amizades, né? De ter mais criatividade para lidar com as pessoas e com isso se interar mais com elas dentro aí das tuas amizades. Então, é uma carta boa, mas no sentido também de você até se distrair também com as amizades. É uma carta que pode simbolizar isso. Área aqui da família, a carta 2 de copas. A 2 de copas fala da união, fala da cumplicidade, fala da associação, ou seja, você estando mais próxima, mais próximo de alguém aí, conseguindo ter bom contato com algum familiar, porque essa carta ela representa normalmente uma pessoa, né? Então não é necessariamente se dando bem com todo mundo da família, mas essa carta fala muito de alguém do qual você vai se aproximar mais, sabe? Sangue do sangue, coração do coração, ou seja, aquela coisa mais íntima, mais próxima, mais fiel, né? Área aqui profissional, essa é a carta 10 de copas. Carta ótima, essa carta eu traduzo ela basicamente como realização de sonhos, né? Cumprimento de desejos, de vontades. Então essa carta fala de você atingindo expectativas, de você comemorando vitória, de você celebrando alguma boa conclusão que você teve, né, no campo profissional. Então é uma carta de bom fechamento, ou seja, sua semana fecha bem, não é? Porque é uma carta que traz essa energia positiva, aquela sensação no peito de dever realizado, de dever cumprido, né? Enfim, se você vai passar por entrevista, também diz que a entrevista flui,
Só veja seu horóscopo mensal, marca contratações. Se você está à procura de vaga, essa carta representa muito aí para você. Você conquistando algum sonho, às vezes alguma vaga que você estava esperando abrir, ou alguma notícia boa que é do teu desejo, que de repente chega até você, mas essa carta representa alguma alegria, assim, no campo aí profissional. A área amorosa é a carta 5 de espadas. Então, 5 de espadas, então, essa carta aqui pede aí para você ter, como é que eu posso dizer? Vamos dizer assim, mais resiliência. Por quê? Porque é uma carta que simboliza planos que precisam ser refeitos, reestruturados, planos que você vê que não estão dando certo no campo do amor e é preciso de você. Eu lembrei daquela música do Raul Gil. Pegue seu banquinho e saia de mansinho. O Raul perguntou, você não acertou. Ou seja, pegar o seu banquinho e sair de mansinho quando as coisas não dão certo e você partir para a próxima, né? Planejar diferente para não persistir no mesmo erro. Então esta carta ela fala muito que ideias que você tem que você vê que não consegue cumprir ou que não são possíveis e que está na hora de você replanejar e enxergar as coisas como elas realmente são, entendeu? Mesmo que às vezes não era o que você queria, mas é aquilo que é possível, é aquilo que está dentro da permissão de Deus. Se você está conhecendo alguém a mesma coisa, não tem o que acrescentar, tá? Se você não tem alguém, essa carta também diz, é hora de replanejar, que os teus planos precisam ser mudados para que você possa ter resultados diferentes, porque atualmente não vão te levar a grandes lugares, tá bom? Bom, sua cor, eu te indico prata, pode recitar 4 vezes o versículo da corrente. Carta aqui de conselho especial é a carta lua cheia, retorno das suas ações, ou seja, essa carta ela fala muito de planejamentos que você fez e que você ainda não tinha a devida consciência ou o devido entendimento para conseguir fazer um planejamento. E a carta da lua cheia fala do retorno das suas ações, ou seja, você não tinha consciência do que você podia fazer, então você tem que saber até se perdoar, porque seus planos não deram certo no campo do amor, mas é resultado do planejamento que você fez e que você poderia ter feito, não poderia ter sido diferente, né? Então, é isso aqui que está sendo simbolizado para você, hora de recolher o teu banquinho e partir para um novo plano, sabe? Porque esse não leva muito adiante. Bom, estas são as previsões para você. Lembre-se aqui da energia geral final do vídeo, que Deus te abençoe. Amém? Capricórnio, vamos lá? Área da saúde é o mago. Então, o mago, ele fala para mim muitas vezes de você ter que tomar cuidado com algum acontecimento, tá bom? Se você já tem aí algum problema, ou se você não tem, preste mais atenção com imprevistos relativos à tua saúde, relacionados à tua saúde. Agora, normalmente essa carta fala de pequenas coisas, tá? Nada de grande, de pensar o pior do pior, tenha esse discernimento. Bom, área das amizades, a carta da temperança. É uma carta de calmaria, ou seja, as coisas ficam na calmaria, sem grandes novidades, grandes acontecimentos, mas antes calmo do que na prova, né? Então, tem esse discernimento também. Olha, área aqui da família, a carta da rainha de espadas. A carta aqui diz que pode ter uma mulher aí de personalidade um pouco mais difícil dentro da família e você vai ter que saber lidar com essa pessoa, tá? Você já viu quem é essa pessoa? Você já tem aquela pessoa que costuma dar mais trabalho. Este final de semana você tem até que recuar um pouquinho porque essa pessoa vai estar mais arretada, tá bom? Então tem que ter esse discernimento, como diz o ditado, né? A pessoa vai acordar com a velha atrás do toco, ou seja, vai acordar assim já irritada, ou seja, com facilidade de perder a linha. Área profissional, carta 3 de ouros, é uma carta que simboliza facilidade. Muitas vezes essa carta fala de apoio técnico, né? Ou seja, alguém que pode te dar um suporte, alguém que pode te dar um auxílio, alguém que pode ali tecnicamente te ajudar.
dentro aí dos teus afazeres profissionais e o teu dia caminhar mais e melhor, porque é uma carta de, acima de tudo, de progresso, né? Então, ou seja, alguém que pode cooperar com você para as coisas evoluírem e nesse sentido as coisas estão em harmonia. Se você vai passar por entrevista também, fala muito de facilidade de você lidar aí com a pessoa, mas veja seu horóscopo mensal marca contratação. Se você está à procura de vaga, também diz que você pode receber a ajuda de alguém. Muitas vezes alguém te instruindo, alguém te auxiliando a como e o que você pode fazer. Área amorosa, carta da Imperatriz. Imperatriz, ótima carta, é uma carta de amorosidade, é uma carta de diálogo, de aproximação, de interação. Tem uma energia positiva aí para você dialogar melhor com a pessoa. Agora, é preciso que você entenda que essa carta ela simboliza que você consegue trazer isso para a relação. Então seja você a luz que brilha dentro desse relacionamento e ilumina as coisas. Amém? Se você está conhecendo alguém a mesma coisa, sabe? A tua palavra vai longe, quem tem boca vai a Roma, né? Esse é um dos lemas que eu posso até colocar nessa carta, porque tem tudo a ver com o significado dela. E se você não tem alguém, essa carta ela é muito boa para as paqueras, para começar novos papos, bater papo, puxar assunto com novas pessoas. Então dedique-se a isso e você verá que a situação vai se desenvolver neste rumo, tá bom? Bom, sua cor. Vou te indicar o vermelho clarinho. Você pode recitar 3 vezes o versículo da corrente. Olha, carta aqui, conselho especial. Vai chover na sua horta, abundância e prosperidade. Essa carta ela está totalmente envolvida com o significado desta outra. Ou seja, é tempo de boas energias, de energias boas que aumentam, né? Então, para que você consiga lidar cada vez melhor com os seus assuntos aí na vida amorosa, é preciso só que você tenha uso, porque o bonde pode passar, mas é você que tem que entrar. Ou seja, a oportunidade pode vir, mas é você que tem que aproveitar, ok? Bom, estas são as previsões para você, que Deus te abençoe. Lembre-se da energia geral no final do vídeo, amém? Aquário, área da saúde, Aquário, o Hierofante. O Hierofante sempre fala de você pedir ajuda. Pode ser, às vezes, se você tiver com algum probleminha, recorrer a um especialista, médico, enfermeiro, coisa assim, pode. Mas, às vezes, também essa carta simboliza, olha, não faça muitas coisas, não coloque muitas coisas para você fazer. Distribua com outras pessoas, entendeu? Pessoas que possam te ajudar, porque o teu corpo não está nesse pique todo. Essa carta já indica isso. Área das amizades, a carta Cavaleiro de Espadas. É o seguinte, cuidado com você. Porque essa carta fala de falta de paciência, essa carta fala de como é que eu falo? De um comportamento retroativo, ou seja, sabe quando você já está naquele ponto que se a pessoa falar, ela vai levar o dela também. Então essa carta ela fala que você tem facilidade de perder a paciência no campo aí das amizades, viu? Então presta atenção e saiba ter discernimento aí do que você vai fazer, o que vai pôr em prática. Área da família, essa carta 8 de copas. Essa carta fala assim, vamos dizer assim, do abandono, mas normalmente é você que abandona, ou seja, você desistindo de alguém, você decidindo se distanciar de alguém, alguém te desagradando e você toma a iniciativa de se distanciar. Mas essa carta fala que você busca se distanciar de alguém hoje, da família, né? Neste final de semana. Diz que alguém, parece que você já perdeu um pouco as esperanças, né? Já entregou os pontos a respeito de alguém aí. Então traz essa energia. Bom, área profissional, 5 de ouros. Então, a carta 5 de ouros, ela representa muito situações que não dão certo, situações que não ocorrem de modo muito positivo, que é necessário você replanejar, rever, ter resiliência, ter humildade para reconhecer. Então, cuidado, não coloque projetos muito importantes neste período, porque você pode sentir dificuldade de concluir projetos e até mesmo é tempo de você reparar ali em alguns erros, alguns ajustes que você precisa fazer a respeito daquilo que você está tentando desenvolver. Se você vai passar por entrevista, cuidado também, é uma carta que diz que a sua conduta tende a não ser a melhor possível, então tenha
esse discernimento e peça que Deus te abra a mente, te dê sabedoria para você conseguir lidar, mas a carta em si não favorece. Se você está à procura de vaga, é preciso que você tenha humildade para reconhecer aquilo que você está fazendo, que não deu certo até agora, e seguir por um outro caminho, porque essa carta fala que é hora de mudar aí o caminho que você está percorrendo. Se você não sabe muito o que fazer, olhe o horóscopo mensal, porque lá você vai ter mais dicas a respeito de questões profissionais, tá bom? Área que amorosa, sai a carta 4 de espadas. Essa carta é a carta da solidão. Então essa carta fala de solidão. Pode ser a solidão física? Pode, mas às vezes pode ser a solidão de comunicação, porque às vezes a pessoa está do seu lado, mora com você, mas não conversa, o papo não flui, as coisas não se desenvolvem. E essa carta simboliza muito de falta de clima, falta de entrosamento, falta ali de conexão entre vocês. E é preciso que você tenha esse discernimento. Nem todo dia é dia de festa, nem todo dia é dia de alegria. Então não é porque é um dia assim que todos serão. Então tenha isso em mente, mas não é um tempo muito promissor para o campo amoroso, tá bom? Se você está conhecendo alguém, a mesma coisa. Se você não tem alguém, a mesma coisa. Não é das melhores fases, mas é só uma previsão para um curto período. Então, desejamos e queremos que no futuro seja melhor. Amém? Bom, sua cor. A sua cor eu vou te indicar como mais favorável. Pode usar o bronze. Recitar aí 6 vezes versículo da corrente. Dados não, quer dizer, conselho especial. A carta Gêmeos. Essa previsão não é para Gêmeos, é para você, mas a carta chama Gêmeos, viu? Movimento e comunicação. Ou seja, não é porque a pessoa não se comunica, não é porque o clima não está muito acolhedor e comunicativo que você não vai fazer um esforço, mesmo que você não veja grande resultado. Aqui o conselho é que você tente se aproximar e tente puxar um pouco de assunto. Às vezes você não ganha na primeira vez, mas ganha na segunda. Pode ser que nesse final de semana as coisas não se desenvolvam, mesmo você tentando conversar, se aproximar, mas você já vai estar preparando o terreno para depois fazer a plantação e colher os frutos futuramente. Então é um passo de cada vez e é isso que essa carta está falando aqui para você, tá bom? Bom, estas são as previsões para você, que Deus te abençoe, te aguardo no próximo horóscopo, mas lembre-se que tem a energia geral no final do vídeo. Amém? Peixes, vamos a ti, peixes, área da saúde, 9 de bastões. A carta fala de tensão, de desconforto físico. Se você já tem algum problema, atentar-se mais ao teu problema, entendeu? Cuidar mais, porque ainda é uma carta que fala de incômodos. Área aqui das amizades, carta 4 de copas, carta do desânimo. Você, por algum motivo, se sente uma pessoa desanimada com amizades. Pode ser que às vezes não está no clima, ou pode ser que às vezes alguma amizade decepcionou você e você precisa de ficar no teu canto, tá bom? Área aqui familiar, carta do julgamento. Como a própria carta fala, né? É um julgamento. Ou seja, no julgamento, o julgamento ele é um acerto de contas, né? A respeito do que foi feito. Vamos julgar o que foi feito. Então essa carta ela representa muito ali de situações mal resolvidas, que você precisa dar ali uma cajadada final, uma sentença final, né? Então essa carta fala muito, olha, aquilo que você não resolveu, aquilo que ainda está pendente, situações mal resolvidas poderão te incomodar. E nesse sentido que eu vejo a carta do julgamento, entendeu? Que coisas que você precisa pôr ali um basta, um fim, uma sentença final, para que aquilo não continue te atormentando. Área aqui profissional, carta 9 de ouros. A 9 de ouros é uma carta de colheita, é uma carta de desfrute, é uma carta de dinheiro, representa também a circulação de dinheiro, ou às vezes os bons resultados por aquilo que você tem batalhado, entendeu? Então é uma carta de boa fluidez aí nos seus negócios. Se você vai passar por entrevista, também diz que você tem uma energia boa para lidar aí com assuntos profissionais, mas veja seu horóscopo mensal, marca a contratação. Se você está à procura de vaga, é uma carta que representa, e essa carta aqui, muitas vezes ela não representa que você já vai conquistar um emprego, viu? Não vejo
nesse sentido. A menos que você já está procurando, ela pode simbolizar você encontrando vagas para se candidatar sim, tá? Mas é mais nesse sentido que eu acabei de te explicar. Bom, área amorosa, carta 7 de paus. 7 de paus é uma carta de vitória, vitória vinda com esforço, né? Mas é uma carta de energia, ou seja, você tem energia para batalhar por aquilo que você acredita dentro do ambiente amoroso. Diz que você tem vitória. Vitória em quê? Às vezes está querendo falar uma coisa, está querendo acertar alguma coisa com a pessoa, está querendo pôr alguma coisa em prática com a pessoa. Diz que você tem a energia da vitória a teu favor. Ou seja, põe em prática, coloca, você vai conseguir lidar melhor aí com o ambiente amoroso. E essa carta eu enxergo muito nela também, a capacidade de você conseguir se impor. Sabe, você não é um fantasma dentro do relacionamento, você tem opinião, você tem presença e você tem que marcar isso dentro da relação para que outra pessoa não tome as rédeas do relacionamento, né? O relacionamento tem que ser a dois, não um que manda nos dois, entendeu? Então essa carta ela representa muito isso, você conseguindo se colocar, se impor dentro dessa relação para ser até uma pessoa mais valorizada dentro aí do relacionamento, né? Se você está conhecendo alguém, essa carta fala de conquista. É hora de trazer o peixe para a tua rede, entendeu? Ou seja, é hora de conseguir conquistar mais essa pessoa, de ter iniciativa e de surpreender ela no sentido de ter firmeza no seu propósito. Se você está à procura de relacionamento, essa carta simboliza muito para você. Um bom momento para você partir para o ataque. Pode atacar. Sabe o que eu lembro quando eu falo atacar? A minha professora de inglês, eu faço curso de inglês, mas foi a professora de inglês da época da escola, né? Aí diz assim que tinha um japonês que ele sabia muito bem falar português. Ele era praticamente fluente. Mas ele foi sentar para jantar com os amigos brasileiros, né? Que já falavam naturalmente português. E diz que na hora de comer eles falaram assim, agora nós vamos atacar. E eles falaram com uma voz forte, né? Vamos atacar. Quase como se estivessem bravos, né? Que é uma expressão brasileira. Aí diz que o japonês, ele levantou assustado, né? Atacar o quê? Quem que tá atacando? Porque não é uma coisa comum. É uma expressão nossa, né? Falar vamos atacar, vamos fazer alguma coisa, né? E não no sentido de bater em alguém, no sentido literal. Então eu lembrei um pouquinho dessa história. Então é isso que eu tô querendo dizer para você, ataque, mas ataque no sentido de partir para as conquistas, simbora. Já passou da hora. Tá bom? Bom, lógico que pelo ambiente virtual, porque fisicamente é o que eu falo. Nós estamos em época de saúde delicada, então não podemos por conta das questões do Brasil e do mundo, né? Bom, conselho especial aqui para você. Reconheça e aceite seus erros, consertando a vida. Bom, então essa carta fala muito assim, ó, que dá para superar, ou seja, combinando essas duas cartas, dá para superar as dificuldades, né? Dá para consertar os erros, não é porque a situação não está do seu agrado que ela tem que ficar obrigatoriamente assim. Você tem capacidade de mudar essa situação, é só você ter a iniciativa para isso, tá bom? Bom, estas são as previsões para você. Sua cor eu não recomendei, né? Você pode usar branco com preto, muito mais branco que preto, e pode recitar aí 8 vezes o versículo da corrente, ok? Bom, estas são as previsões, que Deus te abençoe. Você tem agora a energia geral no final do vídeo. Então vamos à energia geral, deixa eu recolher os baralhos, né? Vamos lá, deixa eu só ajeitar essas cartas aqui. Enquanto isso você já vai se sintonizando com a energia da energia geral, né? Se você ainda não escolheu, dá tempo de escolher. Mas enfim, eu espero que você já tenha escolhido, né? Porque é melhor escolher no começo do vídeo. Porque é quando você ainda não ouviu a previsão do teu signo, então você tá mais brando, né? Mais sem a cabeça cheia de informação, né? Então favorece, mas vamos lá. Se você escolher a carta da árvore, a carta da lua. A carta da lua, ela neste baralho, ela não é uma carta muito boa,
né? No baralho cigano ela é, mas aqui não. A lua representa a escuridão, aquilo que a gente não enxerga, aquilo que a gente não entende. Então ela representa muito as confusões, é um período de você não entender bem assuntos, determinados assuntos, não conseguir enxergar muito bem as situações. Você pode sentir uma certa confusão na tua mente, ou de às vezes não entender, as coisas parecem bagunçadas ou estranhas para você, né? E você vai ter que saber lidar com essa situação, porque o dia vai raiar, mas ainda não é agora e você tem que diminuir o passo, né? Antes caminhar pouco do que muito, mas afundar no meio do caminho. Então é andar com cautela, aquilo que você não está conseguindo entender, que está te deixando confuso nesse período, procura deixar para um outro momento, procura deixar para um outro dia, porque a situação ela já favorece isso, né? Evite coisas muito importantes quando sai essa carta, porque essa carta fala assim de questões que você não consegue compreender e lidar muito bem, que você precisa aguardar um momento melhor, tá bom? Até mesmo os guerreiros, você sabia que geralmente, isso tem até na Bíblia também, muitas vezes quando o exército vai atacar um local, eles acampam no período da noite para de manhã já partir para a guerra, ou seja, porque de noite é mais difícil, muitas vezes até de guerrear, né? Ou seja, espere o sol raiar na tua vida, né? Deixa essa lua passar. Enfim, a carta aqui das nuvens é a carta do Papa, o sumo sacerdote. Essa carta representa muito aqui para você. Como que eu posso te explicar? A facilidade de obter apoio de alguém, né? O Papa é o conselheiro, é aquele que instrui as pessoas, né? Então é que fala assim de bom momento para receber instrução de alguém, bom momento para receber o apoio, o auxílio de alguém, né? De ter a presença marcante de alguém na tua vida que pode te ajudar nos teus projetos, nas tuas situações, facilidade aí de se associar a alguém para que esse alguém possa te estender a mão, te auxiliar nos teus projetos. Então essa carta ela é muito boa desde que você tenha a humildade de reconhecer que alguém pode te ajudar, porque se você for aquela pessoa durona, não quero receber ajuda de ninguém, não quero falar dos meus problemas para ninguém, não quero pedir socorro para ninguém, você trava a previsão, porque a previsão ela é boa para receber ajuda de alguém, mas se você não quiser receber, o que você pode fazer? Então, enfim, você tem que ter essa humildade, pedir, quando você reconhece ali que você está em situação um pouco mais difícil, pedir para aquelas pessoas que você sabe que são mais próximas e com as quais você pode contar, porque fala que dentre elas surgirá uma pessoa especial que vai poder aí te estender a mão e te ajudar na tua situação, ok? Bom, estas são as previsões, que Deus te abençoe, agradeço por você estar aqui, eu te espero no próximo horóscopo com mais previsões. Bênçãos, alma querida, alma bendita!